O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Do que é que o profeta Joel estava falando quando pronunciou essas palavras tão dramáticas? E se você não sabe, além deste versículo, em outras duas partes de seu livro, Joel descreveu o sol e a lua se escurecendo e as estrelas perdendo seu brilho. Além disso, há profecias nos livros de Isaías e Ezequiel que usam uma linguagem semelhante. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus anunciou que haverá um dia em que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do seu lugar e os poderes do céu serão abalados. Será que todas essas passagens bíblicas estão conectadas? Será que elas anunciam algo específico? Fato é que, ao longo da história humana, parece que sempre houve um medo persistente de um colapso dos astros do céu e do surgimento de uma escuridão insuperável. E mesmo na atualidade, com todo o avanço tecnológico, com todo o conhecimento científico, frequentemente surgem pessoas anunciando um suposto período de trevas, especialmente na iminência de algum fenômeno astronômico, como grandes eclipses solares e lunares. Mas será que essa profecia de Joel tem algo a ver com tudo isto? Como o que Deus mostrou a Joel se encaixa em nosso tempo? É o que vamos entender neste vídeo. O livro de Joel oferece uma visão única e profunda da relação entre Deus e seu povo. Em sua profecia, Joel trouxe advertências de julgamento iminente, mas também promessas de restauração futura. O contexto histórico preciso de Joel é um pouco difícil de determinar, mas é possível perceber que ele ministrou em um tempo de crise aguda, pois o pano de fundo principal do livro é uma calamidade natural devastadora, particularmente caracterizada por uma grande praga de gafanhotos. Mas certamente a mensagem de Joel é atemporal, ecoando a todas as gerações as verdades eternas de arrependimento, juízo divino e a misericórdia redentora de Deus. Nesse sentido, a mensagem de Joel revela a soberania de Deus sobre a natureza e a história, e a necessidade do arrependimento humano diante do juízo divino. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 31, em que o profeta fala sobre o sol escurecendo e a lua convertendo-se em sangue, está exatamente numa parte do livro que conecta a ameaça de calamidade e a esperança de salvação, ilustrando a iminência do grande e terrível dia do Senhor, através de sinais cósmicos dramáticos. Mas aqui é importante não perder de vista que essa passagem que traz imagens apocalípticas captura a essência da mensagem profética de Joel. Um chamado ao arrependimento diante da certeza do juízo divino e a promessa de restauração para aqueles que se voltam sinceramente para Deus. Dessa forma, a descrição de eventos astronômicos como o escurecimento do sol e a lua transformando-se em sangue não apenas enfatiza a gravidade deste dia vindouro, mas também serve para chamar a atenção de todos, crentes e não crentes, para o fato de que a história caminha para o seu desfecho segundo o propósito eterno do Senhor. É interessante notar que Joel abordou o dia do Senhor tanto como um tempo de temor e julgamento, como de maravilha e salvação. Isto significa que esse dia será simultaneamente terrível para os que resistem a Deus e alegre para aqueles que confiam nele. Será um dia de grande juízo para os incrédulos e de grande misericórdia para os redimidos. Essa aparente tensão entre justiça e misericórdia faz parte da teologia bíblica que enfatiza a soberania de Deus, a natureza caída do homem e a necessidade de graça divina para a salvação. Neste contexto, Joel capítulo 2, versículo 31 não é apenas um aviso de calamidades futuras, mas um convite à reflexão e ao arrependimento. Um lembrete de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que o julgamento divino, embora certo, vem acompanhado pela promessa de salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor. Voltando agora um pouco mais ao contexto histórico da profecia de Joel, a praga de gafanhotos descrita nos capítulos iniciais do seu livro é apresentada não somente como um desastre agrícola, mas como um sinal do julgamento iminente de Deus. Essa praga serviu como um catalisador para Joel, chamando o povo de Judá ao arrependimento e à renovação da aliança com o Senhor.
Joel utilizou aquela catástrofe natural que estava ameaçando a existência de Judá para ilustrar a seriedade do pecado e a certeza do juízo divino, enquanto simultaneamente também aproveitou para enfatizar a possibilidade de restauração e bênção divina em resposta ao genuíno arrependimento. Dessa forma, o profeta fez um apelo emocionante para que os anciãos, todos os habitantes da terra e até mesmo os sacerdotes chorassem e jejuassem, reconhecendo a gravidade de sua situação e voltando-se para Deus em arrependimento. Joel não estava incentivando apenas o lamento circunstancial do povo, mas o arrependimento sincero. Então, a resposta de Deus ao arrependimento verdadeiro é apresentada no livro de Joel como uma promessa de misericórdia e restauração. Joel profetizou que Deus derramaria suas bênçãos sobre o povo, restaurando as terras que os gafanhotos tinham devastado e trazendo uma nova era de prosperidade e presença espiritual. Portanto, é esse contexto de crise e chamado ao arrependimento no livro de Joel que estabelece o cenário para a profecia do grande e terrível dia do Senhor. Esse dia é apresentado pelo profeta como um ponto culminante do julgamento divino, mas também como o ápice da restauração e redenção de Deus para aqueles que são fiéis. Dessa forma, Joel parece expandir a compreensão do dia do Senhor para além de um evento único pertencente ao seu próprio tempo, sugerindo um tema escatológico que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E então chegamos agora à parte em que Joel descreveu a transformação do sol em trevas e da lua em sangue. Mas antes disso, Joel falou da ocorrência de prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esta linguagem apocalíptica não é única a Joel, mas encontra paralelos em outras partes das Escrituras, servindo como um motivo recorrente para indicar momentos decisivos de intervenção divina na história. Isto quer dizer que o uso de fenômenos naturais e astronômicos para simbolizar mudanças terrenas profundas é algo que está enraizado na tradição profética bíblica. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 13 e versículo 10 do seu livro, profetizou a queda da Babilônia usando uma imagem apocalíptica em que as estrelas dos céus e suas constelações não dariam sua luz, o sol se escureceria ao nascer e a lua não resplandeceria mais. Mas embora Joel e Isaías estivessem lidando com situações imediatas em suas próprias épocas, a linguagem que eles empregam, sem dúvida, carrega conotações escatológicas, apontando para o fim dos tempos. E, portanto, esses sinais cósmicos têm sido interpretados ao longo dos séculos como indicativos do retorno final de Cristo e da consumação de todas as coisas. Uma prova disto é a ocorrência de descrições semelhantes também no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus falou sobre o fim dos tempos e a sua segunda vinda após os dias de tribulação, ele afirmou que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas desviarão de suas órbitas e os poderes dos céus serão abalados. Depois, no livro do Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão assustadora. Durante a abertura do sexto selo, ele viu um grande terremoto, o sol tornando-se negro como silício e a lua vermelha como sangue. Então, ao contemplarmos as profecias de Joel e de outros profetas do Antigo Testamento, percebemos que a linguagem de desordem cósmica, embora aplicada a eventos passados de julgamento divino específicos às suas próprias épocas e contextos, carrega em si uma dimensão escatológica que supera o tempo e o espaço de sua proclamação inicial. Esses eventos, descritos através de transformações no Sol, na Lua e nas estrelas, servem como prenúncios de um evento escatológico final, que foi anunciado por Jesus em seu sermão profético e mais tarde retratado nas visões apocalípticas de João. Essa continuidade profética, que liga as visões de julgamento e restauração de profetas como Joel, as revelações de Jesus e as visões de João, enfatiza uma verdade central: Deus está soberanamente no controle do cosmos. A história humana, com todas as suas tribulações e julgamentos, está firmemente nas mãos de Deus, que guia todas as coisas para o seu propósito final e bom, a restauração de toda a criação. Mas como nós, aqui e agora, devemos interpretar esses acontecimentos cósmicos mencionados nas profecias bíblicas? Primeiro, precisamos saber que não nos é dado um calendário apocalíptico ou sinais precisos que nos permitam marcar datas na agenda do fim dos tempos. Em vez disso, esses acontecimentos servem como sinais que revelam que Deus está no controle do universo e da história, e saberá quando encerrar a presente era e iniciar a era vindoura.
também precisamos admitir que nosso entendimento dessas coisas é limitado. Embora Deus tenha nos revelado através de sua palavra que a história caminha para o seu clímax final, os detalhes de como isto acontecerá pertencem ao campo de sua vontade secreta. Então, como disse um importante teólogo do Novo Testamento, até que esse panorama profético se torne história, provavelmente não teremos como saber o quanto dessa descrição apocalíptica deve ser interpretado de forma literal e quanto de forma figurada. Mas enquanto debatemos a natureza literal ou figurada dessa linguagem profética, as Escrituras são claras quanto à certeza de que haverá uma grande conflagração final que purificará o universo, de modo que o cosmos será renovado a tal ponto de ser chamado de novos céus e nova terra, onde a justiça habitará e Deus viverá em comunhão eterna com seu povo redimido. Esta promessa de renovação universal não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade futura que deve moldar como vivemos no presente. Hoje, esses sinais servem como lembretes de que vivemos em uma era que, eventualmente, dará lugar à nova criação prometida por Deus. Esses sinais nos chamam a viver em constante expectativa e preparação para o retorno de Cristo, não através da especulação sobre tempos e datas, mas através de uma vida de fidelidade, vigilância e serviço a Deus. Outro ponto importante é que todas as vezes que nos aproximamos de algum evento astronômico de grande repercussão, sempre surge uma onda de narrativas repletas de tons conspiratórios que vinculam o tal evento a alguma profecia apocalíptica. Ano após ano, alguns que talvez não tenham um entendimento equilibrado das Escrituras recorrem a uma leitura isolada e descontextualizada de textos bíblicos, como esse de Joel, e associam eventos naturais corriqueiros a supostos cumprimentos proféticos específicos, espalhando temor e incerteza entre as pessoas. Mas o nosso objetivo é buscar um entendimento que esteja enraizado não no medo ou na especulação, mas na sólida fundação da revelação divina e na esperança que ela nos oferece. Precisamos ter em mente que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, fala a todas as gerações, e ela não nos foi dada para alimentar teorias conspiratórias ou para nos levar a marcar datas na agenda de Deus. Pelo contrário, as Escrituras nos convidam a uma vida de vigilância, de esperança e de profunda confiança na soberania e na bondade do Senhor, que controla a história e a criação. Portanto, enquanto aguardamos o dia do Senhor, somos chamados a viver de maneira vigilante e que reflita a santidade e o amor de Deus, engajando-nos ativamente na missão de Deus de reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Na verdade, o chamado à vigilância e à oração é acompanhado por um chamado ao arrependimento, à justiça e ao amor compassivo, que são essenciais na vida daqueles que esperam pela plena realização do reino de Deus. Então, quando surgirem notícias de grandes fenômenos naturais ou de sinais cósmicos em nosso tempo, devemos saber que tudo isto aponta para a soberania de Deus sobre o universo. Nada acontece fora do seu controle ou sem o seu conhecimento, incluindo eventos astronômicos que parecem caóticos ou assustadores para a humanidade. Além disso, assim como Joel utilizou a praga de gafanhotos para chamar o povo ao arrependimento, esses sinais, por vezes, são um lembrete de que o arrependimento é necessário e urgente diante da iminência do dia do Senhor. Na verdade, imediatamente após Joel ter profetizado que o sol se escurecerá e a lua se tornará sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele relembrou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas precisam saber que ainda há misericórdia e livramento para aqueles que respondem ao chamado divino com arrependimento e quebrantamento sinceros. Enquanto Joel anunciava o julgamento iminente de Deus contra o povo de seu tempo, ele convidava as pessoas a rasgarem seus corações perante o Senhor. Nos tempos bíblicos, era comum as pessoas rasgarem suas roupas em resposta ao sofrimento e à angústia. Mas Deus não queria uma demonstração externa de arrependimento. Ele queria uma resposta pessoal, íntima e permanente. O arrependimento sincero é aquele que se revela quando o coração é rasgado diante do Senhor. Sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como argumentou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você consegue perceber o tamanho da responsabilidade da igreja? Em um mundo marcado pelo desespero e pela incerteza, a igreja tem a missão profética de proclamar a esperança do Evangelho.
Este é um chamado para testemunhar a certeza da nossa esperança em Cristo e a necessidade de arrependimento diante daquele que é misericordioso para perdoar. Ao invés de perdermos tempo com histórias fantasiosas e conspiratórias, devemos oferecer palavras que apontam para a realidade do reino de Deus. O sol ainda não se tornou em trevas. A lua ainda não se tornou como sangue. As estrelas ainda não saíram de suas órbitas. O dia do Senhor ainda não chegou. A porta da salvação ainda está aberta. Cada novo dia, quando o sol surge no leste, e cada nova noite, quando a lua desponta no céu escuro, é um testemunho perante os nossos olhos da longanimidade de Deus para conosco. É uma nova chance para que todos se arrependam. Mas como escreveu o apóstolo Pedro, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nesse dia, porém, já será tarde demais para qualquer mudança, para qualquer arrependimento. E você, espera viver esse dia vindouro como um momento de julgamento e condenação, ou como um momento de redenção, libertação e restauração? Conte aqui nos comentários. Compartilhe também este vídeo com mais alguém que talvez esteja precisando ouvir estas palavras. E se você tem vontade de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, em qualquer horário, totalmente online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário.